tutorial sobre automação de conexões paralelas, conexão onde eu posso, por vários interruptores, acionar ou desligar, ou inverter o estado, seria a forma correta de falar, de um conjunto de lâmpadas, de uma lâmpada, de uma luminária, enfim. É aquele tipo de ligação utilizada em uma escada, onde você tem um interruptor na parte de cima, um interruptor na parte de baixo, e os dois controlam a lâmpada, ou utilizada em corredores, grandes salas, onde eu tenho ainda interruptores no meio, são chamados interruptores intermediários. Mas espera aí, você que acompanha o canal já deve ter visto vários vídeos nossos sobre automação de ligações paralelas, como essa daqui. Inclusive, recentemente nós publicamos no nosso curso de automação básica residencial, exclusivo para os membros do canal, uma aula especial sobre ligações paralelas e como a gente faz para automatizar. Mas esse vídeo ele foi inspirado por uma questão colocada por um inscrito no canal nos comentários. Ele assistindo o vídeo sobre o S-Mate e o Mini R3, ele identificou que na situação que ele tem na casa dele, que é exatamente essa, um local com dois interruptores nas pontas, paralelos e mais um intermediário, que seria muito mais fácil automatizar utilizando esses dois aqui do que utilizando os meios tradicionais que a gente mostra em outros vídeos. Então o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como fazer uma automação de um circuito paralelo com um intermediário de uma forma mais simples, com uma menor movimentação de fios. Mas antes da gente entrar em detalhes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu estou deixando links para a compra aqui do Mini R3 ou do S-Mate, caso te interesse. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, a gente sempre responde. E muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, é isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, como eu já tenho muitos vídeos falando de ligações paralelas, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que a gente tem aqui basicamente? Nós temos dois interruptores paralelos ou interruptores three-way, que são interruptores com 3 conectores nas pontas. E nós temos no meio um interruptor intermediário, que é um interruptor com 4 conectores. Então como funciona isso? Na minha caixa de distribuição sai aqui fase e sai neutro, fase fio vermelho, neutro fio azul. Notem, tudo que eu falo aqui, fase neutro, também vale para 2 fases. Eu posso ter fase 1, fase 2. Então, sempre que eu falar fase neutro, entenda que você pode fazer isso também com 2 fases, caso você tenha aí um 220 fase-fase. Não é o ideal, O ideal, quando você tem 2 fases, é trabalhar com interruptores bipolares, mas o que a gente vê na prática são ligações feitas dessa forma aqui. Bem, então como funciona? Eu tenho nesse primeiro interruptor paralelo, com o interruptor de 3 conectores, a entrada da fase. Então ela entra aqui pelo conector central desse interruptor. E ao reverter esse interruptor, eu mudo o caminho que essa fase faz para um desses 2 fios aqui, que vão para o intermediário. O intermediário recebe esses 2 fios, recebe outros 2 desse lado. E aqui desse lado, eu tenho um interruptor igualzinho a esse, também 3 conectores, só que do conector central aqui sai o retorno para a lâmpada. Então a lâmpada já tem o neutro aqui chegando diretamente e vai receber o retorno quando o caminho dessa fase aqui for fechado por esses 3 interruptores. Qualquer um deles que eu mover, muda o caminho. E aí eu consigo então reverter o estado daquela lâmpada, daquela luminária, daquele conjunto de lâmpadas, pressionando qualquer um deles. Então é assim que funciona. Parece complicado, mas na verdade não é muito complicado. Bom, como nós vamos fazer para fazer essa automação, Nós, se você já viu, se você não viu, inclusive, veja, nós temos um vídeo onde nós explicamos direitinho o funcionamento aqui do S-Mate em conjunto com o Mini R3. Na verdade, eles usam uma tecnologia nova da Sonoff, uma tecnologia recente, que é o EUE-Link Remote, que permite a criação de cenas que vai fazer com que movimentação de interruptores aqui no S-Mate façam o acionamento do Mini R3. O S-Mate trabalha com bateria, então ele não precisa de alimentação. Ele tem até um bypass aqui, dependendo da instalação que você faz, você pode utilizar. No nosso caso, nós só vamos utilizar a conexão para interruptores.
E ele permite conectar 3 interruptores. Ele tem 4 conexões aqui que são: a primeira é uma conexão comum, tem aqui a marca S nesse primeiro conector, e aí eu tenho S1, S2, S3, são as 3 conexões de interruptores, exatamente esses 3 aqui. E se eu tiver mais interruptores, eu posso usar mais dispositivos como esse, mais S-Mates, pareados também com o mesmo Mini. E o Mini vai controlar a lâmpada, o Mini R3 vai controlar a lâmpada. Eu não vou explicar como parear, não vou explicar como criar cenas, não vou entrar nesses detalhes, porque está tudo nesse vídeo que eu deixei o card aí. Dá uma olhadinha lá se você não sabe como. Aqui nós vamos partir deles já configurados. Então eu tenho aqui os 3 interruptores do S-Mate, cada um deles vai disparar uma cena que reverte o estado desse nosso amiguinho aqui. Então qualquer interruptor que eu pressionar vai acender ou apagar a lâmpada. Vai ser exatamente esse efeito que a gente tem aqui, só que utilizando o EUE-Link Remote. Bem, como é que nós vamos fazer então essa instalação? Vamos lá. Bem, nessa automação, como vai ser feita, né? O Mini R3 vai ser responsável por controlar a lâmpada. O melhor lugar para colocar o Mini R3 é junto à lâmpada ou junto à luminária, enfim, junto àquele circuito. É possível também colocar em uma das caixinhas, a gente vai ver mais para o final do vídeo. Vamos fazer inicialmente essa colocação dele aqui junto à lâmpada. Então o que nós temos que fazer? Bom, sempre importante desligar a energia, e aí nós vamos abrir a primeira caixinha, onde chega a fase. Então nós podemos observar aqui que nós temos a fase chegando por esse fio vermelho e os 2 cabos de balanço. O que nós vamos fazer? Nós vamos soltar essa fase, porque ela vai ter que ir direto para o Mini R3. Ela não vai mais passar pelo interruptor. Quem vai controlar a lâmpada agora, como nós falamos, vai ser o Mini R3. Então essa vai ser a primeira modificação que nós vamos fazer. Vamos deixar esse interruptor assim por enquanto. Na verdade, na prática, eu posso tanto usar essa fase que está aqui na caixinha, se for fácil fazer isso, normalmente não é. Então o que eu posso fazer é desconectar a fase do interruptor dentro da caixinha e isolar. E lá no forro, né, lá onde eu for colocar o meu Mini R3, eu puxo uma derivação dela, né? Eu faço uma derivação aqui para ficar mais fácil, como a gente tem essa facilidade aqui na bancada, nós vamos já trazer o mesmo fio. Mas você pode isolar a fase que chega aqui e puxar, né, uma derivação dela, usar um conector como esse aqui, ou fazer mesmo uma emenda de um fio já existente da fase e vai trazer aqui para o Mini R3. O Mini R3 tem 4 entradas, aliás, 2 entradas, 2 saídas, 4 conectores. Tem neutro, neutro e aqui a entrada de fase, que é esse daqui. Então nós vamos conectar a entrada de fase aqui no lugar dela. Pronto, é isso que a gente precisa fazer por enquanto. E agora nós vamos na lâmpada, e lá na lâmpada nós vamos soltar o retorno. Esse fio nós não vamos usar também. E nós vamos ligar aqui a saída do Mini R3, né? Nós vamos ligar no L out, que é a saída de fase aqui do Mini R3. Então vejam, o Mini R3 já está recebendo a fase, né, a entrada na fase e a saída da fase para alimentar a lâmpada. Então a lâmpada já está recebendo, deixa eu tirar essas capinhas. Então a lâmpada já recebe a fase. E o neutro, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que usar o neutro para alimentar o Mini R3 e ao mesmo tempo ele tem que continuar indo para a lâmpada, né? Então vou usar esses 2 conectores aqui de neutro, que na verdade eles são interligados, né? A gente vai fornecer o neutro que vem da caixa de distribuição, que é esse fio azul. Ele vai alimentar aqui o Mini R3, ele precisa ser alimentado por fase neutro. E a outra saída nós vamos ligar a lâmpada. E aí nós vamos ter então a lâmpada totalmente alimentada já pelo Mini R3, controlada por ele. Bem, o Mini R3 está conectado, agora é ele quem controla a lâmpada, né? Então eu vou ligar a energia, nós vamos ver que os interruptores agora não fazem mais nada, eles estão desconectados. A fase que entrava aqui está indo direto aqui para o Mini R3 por esse fio vermelho, o conector L-in dele.
O neutro, né, que já ia direto para a lâmpada, também alimenta o mini R3. O fio de retorno nós desconectamos, então o conjunto de interruptores agora não tem conexão nenhuma com a lâmpada. Quem comanda a lâmpada é o mini R3. Tanto é que se a gente entrar no aplicativo, então se a gente entrar aqui no mini R3, nós vemos que é ele que controla a lâmpada agora. Eu consigo ligar e desligar por aqui, tem todas as funcionalidades de automação que o dispositivo tem, os timers e tudo mais. Agora essa lâmpada está automatizada pelo mini R3. Qual é o problema? Eu não tenho interruptores, né? É agora que vai entrar então o nosso amiguinho aqui, o S-Mate. O S-Mate vai ser instalado agora para controlar esses 3 interruptores. Então vamos ver como. Bem, como nós falamos, o S-Mate ele tem um ponto comum aqui de entrada de interruptores, que são os conectores S. Então, conector S, conector S1, S2, S3, ele suporta até 3 interruptores. Ele não precisa de alimentação, funciona com bateria. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos precisar ligar os 3 interruptores a ele. Então, os 3 vão ser ligados a esse ponto comum. Para isso, eu vou colocar um conector desse aqui ligado à porta S, e aí nós vamos conseguir aqui pela porta S, né, conectar todos os 3 interruptores. Vamos fazer isso então. Então eu posso já ligar os 3 interruptores, né, um dos fios de cada um, aqui na porta comum. Qual o melhor lugar para ficar o mini R3? Nesse caso aqui, dessa instalação, é dentro dessa caixinha. Vamos fazer isso então. Vou abrir essa caixinha para colocar ele aqui dentro e vamos fazer todas as conexões necessárias. Então aqui onde nós temos o interruptor intermediário, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que soltar os fios que vêm dos interruptores paralelos, porque agora a conexão deles vai ser feita com o S-Mate. Então eu tenho, veja, vindo desse lado aqui, desse interruptor do meu lado esquerdo, 2 fios, né? Um primeiro fio eu vou ligar aqui no comum. O segundo fio eu vou ligar aqui no S1, por exemplo. Poderia ligar no S2, no S3, tanto faz, mas vou ligar no S1. Como eu falei, tanto S1 como S2 como S3 já tem cenas programadas para controlar aquele mini R3 lá. Então vamos fazer essa conexão. Da mesma forma, o interruptor do lado direito também tem os seus 2 fios. Eu vou ligar um deles aqui no comum e o outro vou ligar, por exemplo, no S2. Poderia ser em qualquer um dos S's aqui, exceto o comum, né? Tem o S que é o comum e aí eu tenho S1, S2, S3. Eu posso ligar qualquer interruptor em qualquer um deles. Notem que eu não desconectei a eletricidade, por quê? Porque esse circuito aqui não está conectado aqui aos meus 110, 127 volts aqui, né? Tanto que se eu acionar aqui, olha, né? Tá funcionando. Então fechei. Temos aqui então os 2 interruptores já conectados. Será que eles já funcionam? Ué, não funcionam. Por que será que eles não funcionam? Por quê, né, meus caros? Esses 2 conectores aqui, eles não fazem contato, né? Eles são os cabos de balanço. Então eu tenho que fazer uma adaptação aqui. Eu tenho que fazer com que esse interruptor paralelo funcione como se fosse um interruptor comum. O que eu faço? Eu mudo aqui, até já um dos laterais aqui para o central. Olha, é assim que a gente transforma então um interruptor paralelo em interruptor comum. Exatamente, ó, já funciona. Agora fazer a mesma coisa nesse outro aqui, né? Vamos lá, vamos abrir essa caixinha também. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar esse antigo fio de retorno. Não preciso mais dele, né? Na prática você pode deixar ele isolado aí dentro da sua caixinha, não tem problema. Ele está desconectado lá de cima já. Na verdade nem precisaria isolar, mas é só para uma questão, né, de segurança. Vai que alguém no futuro liga esse fio em algum lugar. Então você isola a ponta dele aqui dentro,
Pode usar uma fita isolante de boa qualidade. Corta, né? O ideal é você cortar a ponta dele. Aí. Já temos funcionamento dele aqui também. Então vejam que simples, né? Os dois interruptores laterais foi muito simples. Eu transformei, entre aspas, né, os interruptores paralelos em interruptores normais, mudando aqui a conexão dos cabos existentes de balanço. Então, olha que legal, não vou precisar passar nenhum fio adicional, eu estou usando os cabos de balanço que eu já tenho. Né? Aqui, né, o S-Mate vai ficar depois dentro dessa caixinha. Fechar esse aqui também. Depois é só apertar o parafuso. Então, esses dois já funcionam. Qualquer um deles que eu pressionar, eu ligo ou desligo lá o Mini R3. E continuo, obviamente, com o Mini R3 funcionando pelo aplicativo, né? Bom, esse é o interruptor intermediário. Lembra como ele funciona? Em uma posição, ele liga esse com esse. Na outra posição, ele cruza. Então, se eu ligar, por exemplo, um fio aqui e outro aqui, eu vou ter exatamente aqui o funcionamento dele como se ele fosse um interruptor comum, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar um desses cabos nesse aqui e o outro cabo correspondente a ele. Então, em uma posição ele vai estar ligado, na outra posição ele vai estar desligado. Deixa eu pegar outro fiozinho. E aí, da mesma forma como eu fiz com os outros, eu vou ligar um deles aqui no comum, nesse conector aqui, né, que tem o comum. Vejam, eu posso fazer uma emenda de todos esses fios, mas eu particularmente acho que você conectar com esses conectores vago é muito mais interessante, né? Agora eu vou ligar o outro fiozinho aqui, que vem do interruptor, no S3 do S-Mate. Aí já deu sinal de vida, né? E eu posso aqui desligar por outro. Na verdade, toda vez que eu dou um contato, ó, ele liga ou desliga. Porque ele já está, como eu falei, com a cena ativa, né? É uma cena do EUE-Link Remote, é uma cena que funciona sem internet, funciona sem Wi-Fi, porque ela tem, né? O S-Mate envia um sinal de alta frequência, 2.4 GHz, para o Mini R3. Então ele funciona tanto com a sua rede funcionando ou não. Agora é só colocar o S-Mate aí dentro e nós vamos ter os 3 interruptores funcionando. Vamos fazer isso. Resultado disso, a mesma situação que a gente tinha antes. Notem que interessante, né? O meu conjunto de interruptores, ele está totalmente isolado disso aqui, né? Eu não tenho conexão elétrica entre os interruptores e a lâmpada, né? O circuito da lâmpada, o circuito da luminária, o circuito de várias lâmpadas que eu posso ter aí. Por quê, né? Toda a parte elétrica, 127 volts aqui no caso, vai direto para o Mini R3 e sai para o conjunto de lâmpadas. E os interruptores são coordenados pelo S-Mate, operado por bateria, que está aqui dentro dessa caixinha. Então agora, né, posso fechar as caixinhas se eu quiser. Só colocar as tampinhas, né? E, aliás, coloquei errado, né? Essa é desse aqui. Preciso apertar os parafusos para colocar, mas é só encaixar. E tá feito, né? Conexão feita, vejam, com o mínimo possível de movimentação de fios. Então, resumindo, o que eu precisei fazer? Tirar a fase dessa caixa. Não preciso necessariamente tirar o fio, que nem eu fiz, posso isolar ele aqui dentro, né? Corto a ponta dele que está descoberta, passo uma fita isolante e deixo ele aqui. Lá na instalação do R3, se você fizer essa instalação no forro, você vai levar, né, uma extensão dessa fase. Você pode fazer uma emenda ou usar um conector como esse e trazer até o Mini. O neutro já estava indo para a lâmpada, você tira da lâmpada e liga no Mini. E as duas saídas, né, da lâmpada, neutro e fase, e retorno, na verdade, você liga na luminária. E o retorno, o fio de retorno, você também pode tirar, né? Se for difícil tirar, você também corta a ponta dele, passa uma fita isolante e ele fica aqui dentro sem atrapalhar ninguém, né? Então, uma instalação muito simples em relação às outras que nós já vimos, né?
Agora, é possível colocar esse Mini R3 dentro de uma das caixinhas, por exemplo, dentro dessa caixinha aqui? Também é possível. Vamos ver como fazer isso. Bem, a colocação no Mini nessa caixinha aqui, ela obriga a gente a trazer fios, né? Vejam que os 4 fios que o Mini usa vão ter que ser movidos para cá. Nós já temos aqui, né, o retorno da lâmpada que estava aqui. Eu tirei somente para facilitar aqui para nós mostrarmos aqui no vídeo. Então nós já tínhamos aqui o retorno da lâmpada que nós tiramos, né? Para facilitar, para não ficar muito fio solto. Agora nós vamos mover ele para cá. Vejam, a instalação do Mini em uma caixinha não deve ser a primeira hipótese aí, exatamente porque a gente tem que trazer esses fios todos, né? Nós podemos voltar a ligar a lâmpada diretamente naquele neutro aqui de cima, né? Agora, a fase não vai dar para fazer isso, né? A fase vai ter que vir do Mini, né? Vamos ter que trazer essa fase lá de cima para a caixinha para conectar ao Mini aqui na posição, né, de entrada aqui da fase. Então, daqui a pouquinho eu aperto esses fios. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar enviar o retorno. O retorno já estava, na verdade, na caixinha, né? Nós tiramos, mas se você não tirar, ele vai estar aqui. Então esse você não precisa, né? Ele já vai estar aqui. Você não vai precisar ser passado. Então a lâmpada, ela já está aqui conectada como ela precisa, né? Ela recebe o retorno do Mini e ela recebe o neutro aqui, no caso, direto. Esse retorno, então, ele vai para a saída aqui do Mini, o L out. Vou só posicionar aqui, depois eu vou apertar, não vou apertar ainda. E agora a gente precisa alimentar o Mini, né? Como é que a gente alimenta o Mini? Ele precisa de um neutro. Eu não tenho um neutro disponível nessa caixinha, então vou ter que trazer um neutro de algum lugar. Então vejam como é mais difícil colocar ele dentro de uma das caixinhas. Então vou pegar um fio adicional aqui, né, de neutro. Vou colocar também, trazer para a caixinha. Então veja, se eu tiver o retorno, né, mantiver o retorno aí, eu tenho que trazer pelo menos fase neutro para essa caixinha, se eu for colocar o Mini dentro dela. E o interruptor? O interruptor continua da forma que está, né? O interruptor continua sendo comandado pelo S-Mate, né? Bom, vou fazer as conexões dos 3 fios aqui. Vamos lá. Em conexões feitas, vou ligar a energia. E vamos agora só testar antes de colocar ele para dentro da caixinha também. Então aguardar ele entrar na rede, né? Quando ele entra na rede ele fica azul sólido, já ficou. Olha. Na verdade não precisaria aguardar, porque o S-Mate envia um sinal independente da rede, né? Eu vou desligar novamente, só por segurança, que a gente vai aqui mexer nos fios, vai que solta um, né? Então é sempre importante você trabalhar com a energia desligada. É recomendável que você teste antes de fechar, como eu fiz. Se tiver alguma coisa aí solta ou, né, em lugar errado, você já corrige. E na sequência, né, aí você desliga novamente para poder fazer o fechamento, né? Estou com muito fio aqui dentro, vou trazer um pouquinho de fio para fora e vamos fechar. Arrumar um pouquinho. Vamos retomar a energia. Então aí nós temos agora nossa lâmpada funcionando com os 3 interruptores e o Mini aqui dentro da caixinha, né? Bem, está então funcionando, né, com o Mini dentro da caixinha, né? Essa é uma situação mais complexa, né? Porque eu tenho que trazer aqui para dentro pelo menos 2 fios, né? Então se eu tenho o retorno, que é esse branco aqui, que já estava conectado à lâmpada, eu tenho que trazer para alimentar o Mini fase e tenho que trazer neutro, 2 fios. Se eu colocar o Mini nessa caixinha aqui, que já tinha a fase, eu vou ter que trazer o neutro e o retorno da lâmpada, né? Porque tem que sair dele. Os interruptores agora não estão mais ligados à lâmpada. E os interruptores, né, como nós vimos, foi bem fácil, porque eu utilizei os próprios cabos de balanço, né, para fazer a interconexão deles utilizando o S-Mate. Aí no caso que eu tenha, sei lá, eu tenho um local com 5 interruptores, não tenho só 3, tem mais 2, eu vou precisar de 2 S-Mate. Colocar um S-Mate com 3, o outro com 2, e os S-Mates, os 2 com cenas, né,
que façam isso, né? Que revertam o estado da lâmpada. Então eu tenho uma cena para o S1 do S-Mate que está aqui, reverte a lâmpada, uma cena para o conector S2 do S-Mate que vai também reverter a lâmpada e uma cena para o conector S3. Se eu tiver mais interruptores, eu vou precisar de outro S-Mate com cenas também que façam a mesma coisa. Aí todos eles vão funcionar e todos eles vão estar independentes da conexão elétrica com a lâmpada. A situação primeira que eu mostrei é muito mais simples. Você tem aqui o mini colocado próximo à luminária, né? Então você não precisa trazer fios para baixo, os interruptores ficam soltos, né, da parte elétrica da lâmpada, eles ficam só ligados ao S-Mate. E agora, nessa situação que eu mostrei, trazendo, né, o mini, fica mais complexo aqui, fica mais um monte de fio, mas na verdade, né, a conexão é exatamente a mesma, só os fios que tiveram que ser movidos para dentro da caixinha. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição, você vai ver um link para compra do S-Mate, vai ter um link para compra do Mini R3, está escondidinho aqui. Não esquece de deixar seu like, deixe seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E, muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.